a carta aos Colossenses até o capítulo 1 até o versículo 23. Temos estado a estudar, vamos no versículo 20, 21, estamos nestes dois versículos basicamente. Eu, entretanto, vou passar então a palavra ao nosso irmão Paulo. Depois o Paulo dará continuidade e irá poder falar acerca de um pensamento que o nosso irmão Dário, que está em Angola, enviou. E o Paulo vai dar continuidade depois algum irmão que queira também, e o irmão Alberto. O irmão Alberto que está no Brasil, que também vamos poder ouvi-lo, quando o Paulo acabar o Dário. Entretanto, o nosso irmão Alberto entra e vamos ouvir, ou seja, é bênção atrás de bênção, por isso vamos ouvir e depois, claro, se algum irmão quiser... Irmãos, vamos então, como a semana passada nos propusemos, ler a palavra de Deus de pé. Boa noite, irmãos. Vamos proceder então à leitura da palavra de Deus. Colossenses 1, versículo 1 até ao versículo 23. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu vou passar então a dar voz ao contributo do nosso irmão Dário Botas, que está em Angola neste momento, a quem eu envio desde já um grande abraço, e ao Cristóvão e ao Eloy, e cumprimentos às famílias. E então o pensamento do Dário é focado no versículo 21, que eu passo a ler. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas contudo vos reconciliou. Colossenses 1, 21. Então o Dário começa por dizer, após Paulo, nos versículos anteriores, dizer que Deus de uma forma geral reconciliou com ele todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Vemos agora ele a dirigir-se e a ser direto connosco, a Igreja, o corpo de Cristo. No versículo 21, Paulo, ao dizer a vós também,
mostra e especifica que Deus reconciliou consigo todas as coisas de forma global e tendo também uma ação local. Nota, existe um conceito na gestão chamado glocalização, que se resume a pensa global, age local. No Senhor Jesus Cristo, Deus revelou-nos graça global, para com todos usar de misericórdia, pensando e tendo objetivo global e ação local, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versículos 8 e 9. Paulo, ao especificar a vós também, mostra-nos que não houve exceções. Mostra que não houve um mas quando diz todas as coisas. Ele reconciliou todas as coisas e isso inclui-nos a nós. Isto é completo no restante versículo 21 e até à primeira parte do 22. Assim como o mundo estava em guerra com Deus e houve reconciliação e paz por meio do sangue da sua cruz, de Cristo, também nós, especificamente, éramos inimigos de Deus no nosso entendimento, pelas nossas obras más, e fomos reconciliados com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Para complementar e continuar, notemos agora que, quando Paulo diz a vós também, que noutro tempo erais estranhos. A palavra em grego para estranhos é a palavra, vamos lá ver se eu consigo pronunciar, apelotriomenos. Esta palavra mostra-nos que mais que o mundo, nós especificamente éramos estranhos a ele. Éramos alienados, hostis, não éramos participantes das coisas dele para Israel. Não éramos favoritos ou íntimos dele. Estávamos afastados e longe da sua vontade para nós. No entanto, nunca da sua visão, objetivo ou propósito. Esta passagem, Colossenses 1, 21, é complementada por Efésios 2, 1 a 5, versículos 1 a 5 e 11 a 13. Os versículos 1 a 5 dizem o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades no ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, enquanto nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E em Efésios 2, os versículos 11 a 13, que dizem o seguinte: Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Notemos que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo as potestades das trevas, andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, por natureza filhos da ira. E como se isso não fosse suficientemente mau, éramos gentios na carne. Estávamos sem Cristo, separados e excluídos da comunidade de Israel, afastados, alienados, distantes, estranhos, não participantes das alianças da promessa a Israel. Paulo adjetiva e explica como não tendo esperança, longe e sem Deus. Paulo descreve-nos como racionalmente inimigos de Deus pelo nosso conhecimento dele. E muitas vezes o nosso conhecimento acerca dele era errado. Os nossos pensamentos, sentimentos, desejos e faculdades eram contra ele. Separados e inimigos. Todo o nosso ser era contra ele e a sua vontade. Paulo também descreve-nos como chamados em circuncisão, distinguido claramente dois povos, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Isto está em Efésios capítulo 2, versículo 14. Os da circuncisão e os da incircuncisão. Os da circuncisão, Israel, Paulo diz que em Romanos 9, 4, que israelitas, dos quais é a adoção de filhos.
e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne. Os da incircuncisão, como os gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa e longe. Há claramente uma parede de separação, há claramente dois povos, Israel e os gentios. Há claramente distinções, os da promessa e os longe separados dela, separados da comunidade de Israel. Há claramente uma inimizade. Há claramente um propósito nisso, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abrão o que faço, visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que acerca dele tem falado. Gênesis capítulo 18, versículos 22 e... Perdão, Gênesis capítulo 18, capítulo 22, versículo 18 e capítulo 26, versículo 4. E agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha prioridade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Ainda vemos Paulo dizer: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a admissão senão a vida dentre os mortos? Israel seria um povo separado e um povo sacerdotal dentre todos os povos. Por Israel Deus se manifestaria e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Ezequiel, capítulo 39, versículo 7. No entanto, e isto é importante, Paulo fala no passado. No passado éramos tudo o que foi dito anteriormente, e no passado havia claramente dois povos distintos. Os judeus, a circuncisão, e gentios, incircuncisão. No entanto, agora, temos alguns capítulos em que podemos confirmar isto. Romanos 3, 21, 25, capítulo 5, 11, capítulo 6, versículo 22, capítulo 8, versículo 1, capítulo 11, versículo 30, capítulo 16, versículo 26, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, Efésios, capítulo 2, versículo 13, capítulo 3, versículos 9 a 12, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 21. Fomos reconciliados com Deus em Cristo, chegámos perto de Deus pelo sangue de Cristo. De ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16. Agora, a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é. Não temos dois povos distintos, mas três. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, Paulo escreve: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a Igreja de Deus. Em terceiro, a Igreja de Deus, já vimos que é de ambos os povos fez um, a união dos outros dois em Cristo, que é, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, porque Deus encerrou a todos debaixo de desobediência, para com todos usar de misericórdia. É importante perceber que, ao contrário de Israel, o nosso propósito e natureza são diferentes. Já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. As bênçãos são diferentes e a nossa relação com Deus é diferente. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6. É importante notar que as bênçãos para nós, responsabilidade, maturidade, privilégio e condição são diferentes, talvez até maiores, do que antes e até do que Israel. Com isto ficaremos a perceber qual era o nosso lugar antes e qual é o nosso lugar agora. Antes éramos inimigos, estranhos, alienados, separados, distantes, encerrados debaixo da desobediência, longe das promessas, sem esperança e sem Deus, claramente numa posição inferior. No entanto, tudo isso mudou e agora fomos reconciliados, santificados, tornados irrepreensíveis e inculpáveis. Fomos feitos justiça, feitos filhos, co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Romanos capítulo 8, versículo 17 e Efésios capítulo 3, versículo 6. Que nesta dispensação da graça de Deus, Efésios capítulo 3, versículo 2, adoremos a Deus sabiamente, saibamos a vontade de Deus para nós, individualmente e como um só corpo, sejamos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. E, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Assim termina o pensamento do nosso irmão Dário e claramente nós ficamos a perceber que Cristo veio mesmo fazer a separação daquilo que nós éramos e daquilo que nós somos hoje. Que Deus nos ajude. Vamos então passar, se calhar, ao nosso irmão Alberto, a quem eu envio também um grande abraço desde já. E estamos... não queria dizer a palavra mortinhos, mas é mesmo assim que nós nos sentimos. Nós estamos mesmo muito mortinhos para que o irmão Alberto venha cá e nos transmita a palavra no acampamento na JC. Um grande abraço, irmão. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor Jesus através das informações das Escrituras. Colossenses capítulo 1, no verso 21, podemos ler assim: A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. A pergunta nesse versículo 21 para nós seria: de onde vem o perigo? Será que o perigo está lá fora? Ou muitas vezes o perigo está aí do seu lado? Calma, vamos entender um pouco melhor os argumentos do apóstolo. Percebemos que até o verso 20, a preocupação do apóstolo Paulo era apresentar e exaltar o Senhor Jesus Cristo. Porém, agora ele dá uma certa pausa para explicar um pouco melhor quem é o homem, a natureza humana, com relação ao Senhor Jesus. Agora imagine você, aí em casa ou mesmo sentado tranquilo, receber uma carta que vem da prisão. Você abre para ler e receber instruções, receber aconselhamento de um preso, de alguém que tinha a fama de ser um conspirador, um arruaceiro, um bagunceiro, alguém que vivia preso em todo lugar, todos os lugares que passava. Até mesmo um terrorista. Os cristãos em Colossos receberam uma carta assim e eles tiveram esse mesmo problema. Sim, eles sabiam quem era o apóstolo Paulo, sabiam exatamente que Epáfras havia sido evangelizado por Paulo e ali cresceu uma igreja em sua cidade. E ele foi em Roma buscar conselhos, buscar orientações do apóstolo Paulo para administrar, para resolver uma crise dentro da sua igreja na cidade de Colossos. Porém, quem recebe a carta são líderes que estão na igreja em Colossos, pois Epáfras
parece que ficou em Roma e Tíquico e Onésimo levaram as informações contidas nesta carta que estamos estudando. No entanto, os falsos mestres que estavam naquela região, infiltrados dentro da igreja, eles vinham difamando o apóstolo Paulo. Eles vinham, na verdade, semeando dúvidas nas mentes dos colossenses. E o pior de tudo, insinuando coisas tais como: por que dar ouvidos a um preso político? Será que merece confiança tal pessoa? E assim, os membros da igreja começaram a ficar inquietos com aquela situação. Paulo estava ciente de toda esta trama que estava por trás. Por isso ele faz aqui uma pausa na exaltação de Cristo Jesus para dar uma explicação. Ao notar a condição em que estavam os colossos, separados de Deus, longe do Senhor, e pior ainda, rebeldes e inimigos do Criador, Paulo então ele faz a memória nesse verso 21 das condições anteriores àquelas antes de conhecerem a verdade do Evangelho da Graça. Lembre-se que em primeira carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, no verso 15, ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui ele também se inclui na situação de que somos rebeldes, que somos inimigos no entendimento, afastados das coisas de Deus. A expressão inimigo no entendimento que nós estamos vendo no verso 21 indica que esta alienação, esta agressão contra Deus era resultado de uma persuasão, de uma insinuação do inimigo. E Satanás faz exatamente isso, semeando discórdia, dúvidas, questionamentos no meio do povo de Deus, fazendo com que a palavra de Deus seja desacreditada. E assim também eles estavam, os falsos mestres, insinuando sobre a pessoa de Paulo e principalmente os seus ensinos. Há um versículo em 1 Coríntios, no capítulo 15, lá no verso 33, que a gente pode ler assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olhando de uma maneira secundária, entendemos que aquelas rodas de fofocas, mexericos, aquela conversa vulgar, chula, ou mesmo aquelas piadinhas, elas agridem e machucam o caráter da pessoa. Mas aqui, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no 15:33, onde o capítulo todo fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus, onde ele diz que se não há ressurreição, então vã é a nossa fé. E o argumento aqui, então, não é apenas com essas conversas vulgares ou mesmo com um comportamento mais popular e mundano. Na verdade, o comportamento aqui, as conversações que corrompem, são estas exatamente que os falsos mestres estavam colocando dentro da igreja de Colossos. Estavam contestando os ensinos, estavam querendo desacreditar as informações que o apóstolo Paulo estava passando para a igreja. Sejamos firmes e vigilantes, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, lá no verso 14, diz que o Satanás pode se transformar em anjo de luz para seduzir e enganar e desviar o crente, o cristão. Mas os que são de Deus jamais serão envergonhados e confundidos, porque Deus, o nosso Deus, não é um Deus de confusão, conforme 1 Coríntios 14, no verso 53. Que Deus nos abençoe.
liguei aqui o... A semana passada vou dar continuidade então a este pequeno pensamento. E quando líamos no versículo 21 do primeiro capítulo da carta aos Colossenses, e a palavra de Deus diz-nos assim: a vós também noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora contudo vos reconciliou. O Dário já falou um pouco acerca disso, de qual era a nossa condição outrora, longe e afastados de Deus, e como nós hoje, qual é a nossa condição atual, crendo no Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador. De criaturas passamos a filhos, é uma diferença enorme. De estranhos e inimigos, de estranhos passamos a embaixadores, de inimigos passamos a soldados. Esta é a nossa condição atual. Que condição tão diferente. Irmãos, que nós, na nossa linguagem e no nosso viver, porque um embaixador e um soldado são disciplinados, mesmo na postura, na linguagem, no viver, há disciplina, há ordem. Infelizmente hoje a Igreja quer passar uma imagem de que vale tudo, de que podemos nos apresentar perante o nosso Deus de chinelos e calções e vamos para o púlpito pregar e falar e podemos aplicar os calões que nós quisermos, porque até é bom e os jovens gostam de ouvir. Será que o Senhor agrada-se disso? Será que tem lógica? Ainda esta semana, eu não sei, acho que até foi o nosso irmão Manuel Gomes no Facebook, ele dizia... existe aquele provérbio que diz: diz-me com quem tu andas, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem tu és. E hoje se calhar aplica-se assim: mostra-me o teu Facebook e dir-te-ei quem tu és. Hoje há muito isso. Irmãos, o que é que nós pomos no Facebook? Eu vou-vos ler algumas frases de algumas pessoas que escreveram isso. E depois vou-vos dizer quem foi, mas não pensem que eu vou anunciar aqui de alguns irmãos, não tem nada a ver. É uma coisa completamente diferente do que aquilo que vocês estão à espera. Isto só para quê? Para dizer que um embaixador e um soldado são pessoas que representam algo. Um soldado não milita porque lhe apetece. Existe ali um objetivo. Um embaixador, quando vai a outro país, ele vai representar alguma coisa. Alguém um dia escreveu assim: todos querem a liberdade, mas poucos sabem para quê. Eu até podia pôr estas frases na minha página do Facebook. Quem escreveu isso? Vladimir Lenin, um dos maiores ditadores de todos os tempos. Houve alguém que escreveu: acredito que a minha conduta está de acordo com a vontade do Criador Todo-Poderoso. Quem é que escreveu estas lindas palavras? Adolf Hitler, por exemplo. E outras situações destas, palavras muito bonitas que se escreve, mas nós temos que examinar a fundo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz assim: examinai e retende o bem. Então na carta aos Colossenses ele diz isso. Então nós temos que examinar, como soldados e como embaixadores, nós não estamos a agir por conta própria. Nós não estamos a agir, e nós vimos que o Dário tocou um pouco nisso, nós representamos algo. Quando o Senhor Jesus Cristo se entregou, obviamente Ele entregou-se por cada um de nós, mas com um objetivo, para que haja crescimento individual, mas em prol de quê? Do seu corpo, que é a Igreja. Corpo de Cristo, Igreja hoje. Nós podemos ler muito rapidamente em Efésios, no capítulo 4. E qual é o desejo de Deus? Que haja crescimento em quê? Em nós, mas que diz assim, no versículo 12, no capítulo 4, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Há aperfeiçoamento em nós, para quê? Mas para que haja crescimento na Igreja. Mais à frente, nós podemos ainda ler na carta aos Colossenses, no capítulo 3, e no versículo 15 diz: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Ou seja,
a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Irmãos, nós não podemos pensar que podemos crescer e podemos dar fruto estando afastados do corpo. Não existe um membro, nós todos estamos ligados. Eu se cortar a minha mão e tirá-la e pôr fora do corpo, ela vai apodrecer. Ela não vai ter vida. Nós não conseguimos viver, não conseguimos crescer fora do corpo. Temos de ter cuidado, irmãos. Temos que examinar a nossa vida, porque é uma responsabilidade muito grande, como igreja, porque a partir do momento que nós nos convertemos e cremos no Senhor Jesus Cristo, pertencemos à igreja, corpo de Cristo, e então é uma responsabilidade grande. Não podemos pensar que agimos individualmente e que ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Cuidado, irmãos. Esta situação em relação à nossa conduta, à nossa imagem, ao nosso viver, hoje em dia passa muito por aquilo que nós anunciamos aos outros, e sabemos que as redes sociais vão muito longe. Pode ser uma arma tremenda, mas também pode ser uma espada de dois gumes. Ou seja, pode ser usada contra nós quando nós não utilizamos da melhor maneira. Então é bom que nós examinemos e que analisemos cada frase, cada palavra que nós postamos, onde quer que seja, em qualquer rede social, para termos a certeza que, como nós lemos na carta aos Colossenses e no capítulo 3, em tudo aquilo que nós fazemos, tenhamos o cuidado, porque no versículo 17 diz: e quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Era só este último pensamento que eu queria, que iniciei a semana passada e queria terminar. Eu vou passar a palavra a algum irmão que queira dar um pensamento. O nosso irmão Manuel Gomes tem um pensamento para nos transmitir. E eu não queria também tornar-me maçador, nem que fosse mais palavras. Então vou resumir muito rapidamente aquilo que tinha para dizer. Tinha várias coisas, mas não vou avançar. Vou ainda falar dos inimigos no entendimento, ou cegos no entendimento. Nós poderemos ser inimigos, mas também poderemos ser cegos. Eu penso que são coisas um bocadinho diferentes, poderá ter uma faceta diferente. Eu hoje estive, e voltamos à internet, agora está na moda. Eu que aqui há pouco tempo não percebia uma boa, e de hoje não percebo, mas agora já consigo lá ir mexendo, tropeço aqui, mas estavam andando. E então hoje falava com alguém no Brasil. No Brasil, penso que Belo Horizonte. E estávamos a falar e tal. E eu penso que as pessoas sinceras, mas falei com algumas pessoas cegas no entendimento. O assunto era o dízimo. A quererem justificar que a Igreja hoje deve, portanto, aplicar o dízimo. E então as passagens, foi buscar passagens ditas aos judeus. Está cego no entendimento. O dízimo é uma prática, era um mandamento para os judeus. Não tem nada a ver com a Igreja. A Igreja não tem nada a ver com o dízimo. Mas Zacarias diz, mas o que é que nós temos com isso? O que é que Deus escreveu? Cegos no entendimento. Bom, tínhamos muitos assuntos para falar, mas falamos só assim, falamos só neste, não vale a pena. E então, é curioso que houve algumas pessoas lá que depois afinal já disseram gosto, ou que parece que compreenderam, esperemos que sim. Isto é um assunto que hoje está na moda, ou por outra, tem estado na moda, em que muita gente, talvez por cegueira, penso que não é má intenção, estão a carregar o povo de Deus com mandamentos judaicos. E nós vivemos no tempo da graça. Nós hoje damos ao Senhor aquilo que entendermos, de acordo com o nosso coração, com a nossa prosperidade, com alegria, mas não sobre uma lei, sobre um mandamento. E o Senhor conhece os nossos sentimentos. Este é o princípio. Eu pensei que com este caminho, com este percurso, não vamos muito longe em termos monetários. Não teremos grandes edifícios mas o que nos importa, nós somos estrangeiros e peregrinos, não é? Nós somos estrangeiros e peregrinos, portanto, os peregrinos dormem em qualquer lado. E os estrangeiros também estão de passagem, portanto, por isso, nós temos é que ser fiéis, irmãos, ainda que não sejamos populares. Gostava só mais, para terminar, só com um pensamento também. Cegos no entendimento. Quando o homem pecou, o homem perdeu muita coisa. O homem perdeu muita coisa. Mas houve, eu vou só citar duas.
Houve duas coisas que o homem não perdeu, com a queda e com o pecado. O homem não perdeu o entendimento. O homem não perdeu o entendimento. Mesmo depois da queda, nós continuamos com o entendimento. O entendimento para quê? Para fazer o bem, o entendimento para reconhecer também o mal. E também o homem não perdeu a vontade. Deus deixou que o homem continuasse com a vontade. E a vontade é que nos permite fazer escolhas, que nos permite tomar decisões. E Deus continua, mesmo vivendo sobre o pecado da nossa velha natureza, continuamos, portanto, com esta capacidade de termos entendimento para podermos analisar todas as coisas, e até mesmo a palavra de Deus, e temos também a vontade que Deus nos deixou para que façamos escolhas. A primeira escolha é mais importante, não sei se está aqui alguém hoje que precisa fazer esta escolha. A primeira escolha que mais importante que temos que fazer é tornar o nosso Senhor como nosso Salvador. E isso faz pela fé. É pela graça de Deus que nós somos salvos, mas a fé é o veículo. Isto é a fé que ouvimos, que vai aos nossos ouvidos e que Deus coloca no nosso coração. E é essa fé que gera uma nova vida e que nos dá a vida eterna. Somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. E isto é uma escolha. Nós podemos escolher aceitar ou podemos escolher não aceitar. É uma escolha. E também podemos escolher em relação a sermos filhos de Deus e vivermos neste mundo os poucos anos que nos restam. Eu digo os poucos anos que nos restam. Para todos, mesmo até para os mais novos. Porque, como dizia o Amadeu, dando testemunho a duas pessoas lá em cima no norte, ele dizia a duas senhoras, mas olha, vão ali ao cemitério porque estão lá muitos jovens. Portanto, não são só os velhos que partem, os novos também partem. O cemitério está cheio de jovens que partiram. Que Deus nos dê a graça de podermos fazer escolhas. Estamos em dias muito difíceis para a fé. Hoje a fé não é popular. Mas pela graça de Deus, e eu do fundo do coração dou graças a Deus, porque nos dias de hoje, no meio deste ateísmo, deste mundanismo, deste materialismo e por aí fora podíamos citar, temos aqui um grande punhado. E estou muito contente que a maior parte são jovens. A exceção sou eu e mais 3 ou 4. Que o Senhor nos ajude. E que, particularmente os jovens, e eu dou-vos aqui o meu testemunho agora, rápido, mais um minuto, para os jovens. Eu converti-me, tinha 18 anos. E quando tinha 18 anos, e fui ouvir a palavra de Deus por inveja. Já dei este testemunho público, vou dizer hoje aqui também. Por inveja e por ciúme. Namoriscava uma rapariga, e então, há uma colega minha que trabalhava lá perto de mim, e andávamos os dois por maus caminhos. Andávamos os dois a experimentar alguns produtos farmacêuticos que, na altura, faziam o efeito que fazem hoje algumas drogas um bocado complicadas, mas que nós, com o desejo de querermos experimentar, e estávamos com isso. E então, ela, um dia, nós saímos, não sei onde é que foi, e disse, então, e como é que é logo? Eu logo vou à igreja. Vais aonde? À igreja? Mas eu pensei, estás-me a dar a volta. Disse, eu posso ir também. Claro, podes. Bom, ela estava a ser sincera. Porque a família dela ia também, e eu fui. Fui e ouvi a palavra de Deus. E quando ouvi a palavra de Deus, disse, isto é diferente. Percebi, foi como que, digamos, como se o céu se abrisse e eu pudesse ver uma luz. E houve alguma coisa que tocou no meu coração profundamente. E eu, a partir desse momento, com falhas, com dificuldades, agora caio, agora me levanto, agora ando em pé, depois ando de gatas, depois, enfim, porque nunca nos esqueçamos que também estamos neste corpo e este corpo é um vaso, e como um vaso que é, com o passar dos dias ou dos anos, perde aquela beleza que os jovens têm e começamos a ficar assim enrugados, e é como aqueles vasos que começam a ficar quebrados e rachados, e que chegam a um ponto que já nem as flores lá têm graça nenhuma. As flores ficam feias, pelo facto dos vasos estarem feios. Connosco é igual. Podemos vestir com umas camisinhas bonitas e tal, mas já não funciona. Enquanto que os jovens, costuma-se dizer que os jovens até com um bocadinho de chita. Mas não se esqueça de uma coisa muito importante. Sirvam o Senhor. Façam a escolha. Façam a escolha por serem jovens que sirvam a Deus.
e que o Senhor vos ajude e vos guarde. E há uma coisa que eu vos garanto, nunca se irão arrepender disso. Nunca. E vão ser poupados a muitas cicatrizes, a muitas feridas, a muitos desgostos, a muitas tristezas, pelo facto de escolherem o Senhor como o vosso Senhor. Alonguei-me um bocadinho, peço desculpa, já vamos No versículo 21 da carta aos Colossenses, no capítulo 1, eu gostava de, primeiro, que vocês notassem que no versículo 21 nós temos uma repetição de um princípio que temos no versículo 20, que é a palavra reconciliação. No versículo 20 nós lemos, e havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E aqui eu relembro que a reconciliação só inclui coisas nos céus e na terra. Os universalistas, que são aqueles que dizem, e são religiosos, que no fim de contas, no fim de tudo, todos se vão salvar, é uma pura mentira, isso é uma heresia. Quando a Bíblia fala em reconciliação de todas as coisas, é só das coisas que estão nos céus e na terra. Porque a Bíblia também fala nas coisas que estão debaixo da terra. E as coisas debaixo da terra são os perdidos. Todo joelho se curvará diante do Senhor um dia e confessará que o Senhor Jesus Cristo é Senhor. Tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra, como os que estão debaixo da terra. Os que estão debaixo da terra também vão confessar. Mas aqui a reconciliação não inclui os que estão debaixo da terra. Só os que estão nos céus e os que estão na terra. Este é um assunto muito importante. Mas no versículo 21, a verdade da reconciliação é de novo repetida, e nós lemos aqui: a vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. E eu quero chamar a vossa atenção, que isto já foi referido anteriormente, mas a carga da inimizade. Só se pode falar em reconciliação se houver inimizade. Não há reconciliação sem inimizade. E a mensagem da reconciliação, que é uma mensagem que o apóstolo Paulo fala, mais ninguém fala a não ser Paulo. A mensagem da reconciliação é uma mensagem que é paulina, que é chamado na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e os versículos 15, 16, 17, 18 até 21, falam-nos acerca desta mensagem, e até diz que nós somos embaixadores. É lá que nós lemos que somos embaixadores da parte de Cristo. Temos esta mensagem: Deus pôs em nós a palavra da reconciliação, que literalmente é a mensagem da reconciliação. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação, ou a mensagem da reconciliação. E esta mensagem da reconciliação que Paulo fala, e que só ele é que fala desta mensagem da reconciliação, é uma mensagem que não existe antes de Paulo. Isto é um assunto muito importante, porque se vocês lerem a carta aos Efésios no capítulo 3 e no versículo 2, na Epístola aos Efésios no capítulo 3 e versículo 2, que eu gostava de chamar a vossa atenção para isto, ele diz assim: se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. É curioso, porque ele está a escrever aos Efésios e diz: vocês já ouviram falar nisto? Passaram-se 2000 anos, mais de 2000 anos, e hoje tem que se dizer o mesmo à maior parte da cristandade e daqueles que se dizem cristãos, etc., que ignoram isto. Vocês já ouviram falar na dispensação da graça de Deus que para vós foi-me dada a mim? É o que ele está a dizer aqui. Há pessoas que dizem assim: a graça veio por Jesus Cristo. É verdade, uma coisa é a graça, outra coisa é a dispensação da graça. A graça e a verdade, como lemos no Evangelho de João, vieram pelo Senhor Jesus Cristo. Mas a dispensação da graça, a quem Deus deu a incumbência de dar a dispensação da graça foi o apóstolo Paulo. E faz parte, muita gente talvez aqui não saiba, falta-me tempo, e não por cima o Manel deu-me isto, agora vais falar. Mas deixa-me só dizer uma coisa. As pessoas precisam saber o que é que quer dizer dispensação. Dispensação vem de uma palavra grega que é oikonomia, que por evolução deu a nossa palavra economia. Economia quer dizer o governo da casa. Como vocês sabem, a palavra dispensação pode ser traduzida por administração, por exemplo. Que é a mesma coisa, administrar a casa.
Portanto, esta palavra é uma palavra que é utilizada, por exemplo, muito na linguagem americana, na política americana. Nós ouvimos falar da administração Bush, da administração Obama, da administração Reagan, da administração agora do Trump, do Clinton, várias administrações. O que são estas administrações? São programas de governo. Uma economia ou uma dispensação é um programa de governo. E nós, na Bíblia, precisamos de reconhecer que temos vários programas de governo. Não misturemos os programas de governo. O programa de governo Obama não funciona com o Trump. Nem o programa do Trump funciona com o do Bush. São programas de governo distintos. O programa de governo do atual primeiro-ministro, Costa, não tem nada a ver com o do Coelho. São programas de governo distintos. Claramente distintos. E nós precisamos, quando analisamos a Bíblia, reconhecer que há programas de governo distintos. Muita gente diz assim, mas Deus é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É verdade, Deus não muda. Eu sou o mesmo, diz Ele, eu não mudo. Mas a forma dele atuar com o homem tem mudado ao longo dos tempos. Há pouco ouvimos falar acerca do dízimo. O dízimo faz parte de um programa de governo que não é este programa de governo. O dízimo não faz parte da dispensação da graça. Lê das epístolas de Paulo, a quem foi dada a dispensação da graça. E vê-te se encontrares lá a palavra dízimo. Nem a palavra existe. O dízimo, enquanto tal, como as pessoas entendem, só está no Velho Testamento. E todos os que se defendem e querem agarrar o dízimo e impor o dízimo às pessoas, só se correm de Malaquias capítulo 3, não é? Versículo 10, ou a coisa que o valha. E por aí fora, tudo Velho Testamento. O nosso irmão Manuel não citou, mas quando ele se referiu que a parte financeira é conforme a prosperidade, nós devemos dar conforme a nossa prosperidade, com alegria, não por necessidade. Não é como alguns dizem, chegam lá as contas da igreja que estão publicadas assim, pá, a igreja tem dinheiro, não precisa, não vou dar. Mas tu vais dar o quê? Por necessidade? Não é por necessidade. Devemos dar conforme a nossa prosperidade, com alegria, conforme o Senhor propôs no nosso coração. O apóstolo Paulo tem 3 capítulos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, só sobre finanças. Se quisermos saber o programa de governo sobre finanças hoje, segundo aos Coríntios, capítulo 8, 9 e 10. Não tem nada a ver com dízimo. Nós, portanto, precisamos saber qual é o programa de governo. E o programa de governo que está em vigor neste momento, a quem foi dada a dispensação da graça de Deus, que foi o apóstolo Paulo, é ele que fala desse programa de governo, não é da cabeça dele, porque ele diz os mandamentos do Senhor, ou melhor, como é que é? Jorge, ajuda-me. Eu estou a dizer a Jorge que no outro dia ele ajudou-me agora. O que eu vos digo são mandamentos do Senhor. Está na carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo diz assim, o que eu vos digo são mandamentos do Senhor, não é cá da minha cabeça. E, portanto, o que eu quero chamar a vossa atenção é que o Senhor, muita gente esquece, que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter morrido, ressuscitado e ter andado aqui 40 dias, subiu ao céu. E depois do Senhor Jesus Cristo subir ao céu, Ele voltou a falar. Muita gente esquece isto. Muita gente esquece, porque muita gente diz, quais são os últimos mandamentos do Senhor? Estão todos a olhar para a terra, o que Ele disse na terra. Mas tomem atenção a uma coisa muito importante, que isto é muito significativo. O Senhor Jesus Cristo na terra ministrou a um povo terreno, que é a nação de Israel. Ele não tinha 12 apóstolos quando estava na terra? Porquê 12? Porquê é que não eram 8? Ou 5? Ou 7? Ou 14? Ou 20? Porquê 12? Porque a nação de Israel tem 12 tribos, 12 patriarcas, 12 tronos. O número 12 tem a ver com a nação de Israel. E o Senhor na terra ministrou ao seu povo terreno. E por isso tinha 12 apóstolos. Mas depois o Senhor subiu ao céu. E ele não arranjou um outro apóstolo. Por que outro apóstolo? Já não havia 12, ainda é preciso mais um. Paulo não é um apóstolo como aos 12, o apostolado dele é diferente. No céu, o Senhor agora tem um só corpo, como nós já ouvimos aqui esta noite várias vezes referido. Havia 2 povos, que eram os judeus, como o Dário disse, havia a circuncisão e havia os gentios, do qual eu estou a falar agora aqui, que eram inimigos, no entendimento, etc. E dos 2 povos, ele fez um. E então agora temos 3. E o Dário, não sei se repararam naquele versículo que o Paulo leu há bocado, ele falou em 3 grupos. Os gentios, os gregos, a igreja e os judeus. Temos 3 grupos. Atualmente o mundo está dividido em 3 grupos. Judeus para um lado, gentios para o outro, e a igreja, que é o conjunto de judeus e gentios, e que naturalmente, por estarem em Cristo, perdem a sua identidade. Eu em Cristo já não tenho identidade.
A minha identidade agora é Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Acabou. A minha identidade acabou. Agora, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. E eu estou a dizer isto porquê? Porque a mensagem da reconciliação que este capítulo, versículos 20 e 21 falam, é uma mensagem paulina, faz parte deste programa de governo, faz parte da dispensação da graça. E só pode haver mensagem da reconciliação, e agora vocês vão perceber ainda melhor, se houver inimizade. O que é que eu quero dizer com isso? Como vocês sabem, Deus, no princípio, só via uma língua. E os homens rebelaram-se contra Deus na Torre de Babel, por causa da sua idolatria. E Deus disse, eu vou descer até eles. E julgou-os na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. E confundiu as línguas. E começaram todos a falar de maneira diferente. Uns falavam de uma maneira, outros falavam de outra, outros falavam de outra, outros falavam de outra. E ninguém se entendia, era uma confusão. Daí a confusão, que ficou associada a Babel, enquanto há uma confusão qualquer, a gente diz que é uma Babilónia, que é uma Babel. Mas isto fez com que os que falassem numa língua iam para um lado, os que falassem noutra língua iam para o outro lado, os que falassem noutra para o outro lado, e assim se espalharam aquelas pessoas pelos vários cantos da terra, e foi assim a origem das nações. As nações originam-se em Babel. Até ali não havia nações. As nações originam-se ali por causa das línguas. Eles são espalhados por toda a terra. Portanto, o início das nações é muito mau, para quem não sabe. As nações nascem sob a maldição de Deus, sob o castigo de Deus. Isto é Gênesis capítulo 11. E quando vocês chegam a Gênesis 12, que é logo no capítulo a seguir, vocês veem Deus chamar um homem chamado Abraão e diz, Abraão, anda cá. Abraão era diferente dos outros. Sabem que toda a gente naquela época era tudo idólatra. Nunca lemos que Abraão fosse idólatra. Mas o pai dele, Tera, era idólatra. Abraão não era idólatra. E Deus disse, Abraão, eu de ti vou fazer uma grande nação. Então temos no capítulo 12 o anúncio do nascimento de uma nova nação à parte das outras, sob a bênção de Deus. As outras sob a maldição de Deus. Já viram a diferença? Por isso é que a partir daí todos os profetas que Deus manda esta nação, a nação de Israel, e Deus só tem a ver com aquela nação, porque aquela nação tem a ver com Ele não tem a ver com as outras. Ainda assim, na sua graça, Ele sempre pensou nos outros e sempre disse que os queria abençoar a despeito da sua indignidade e disse a Abraão, na tua descendência ou na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Mas notem, a bênção iria às outras nações através desta nação, da nação de Israel. Por isso é que Deus disse, como lemos há pouco, que o Dário citou, vocês se calhar não repararam no meio daquela fraseologia toda, quando ele cita Êxodo capítulo 19 e versículos 5 e 6, e ele citou Êxodo 19, 5 e 6, e Deus disse a Moisés que vocês vão ser um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal, toda a nação de Israel, um reino sacerdotal. É verdade, um reino de sacerdotes. Porquê? Porque eles vão exercer a função de sacerdote em relação às nações. Eles vão ser o canal através do qual a bênção vai até às nações. E naquele dia, como lemos no profeta Zacarias, se não estou em erro, 10 gentios agarrarão na orla do vestido de um judeu e vão-lhe dizer, eu vou-lhe pedir, leva-nos à casa do Senhor. Isto é o que faz o sacerdote. E, portanto, nós vemos, a ver se eu não me perco no meio disto tudo. Como? Sim, obrigado. E, portanto, obrigado por me falaste na inimizade. E, portanto, só para vos dizer que a nação de Israel, desde que ela nasce como nação, está bem com Deus. Mas vocês conhecem a história da nação. E os gentios sempre mal com Deus, inimigos de Deus, a inimizade com Deus, e essa inimizade é aqui lembrada neste capítulo. Mas a nação de Israel sempre bem. Só que a nação de Israel, às tantas, diz assim, nós também queremos um rei como os outros. No tempo de Samuel, vocês conhecem a história. Samuel ficou muito triste, o profeta. E Deus disse, Samuel, não fiques triste. Eles não te estão a rejeitar a ti, a mim me estão a rejeitar. Mais tarde veio o filho. Isto foi o pai. Quiseram um rei, e tiveram um rei como as outras nações, vocês conhecem a história, veio Saúl, etc. E veio o Senhor Jesus Cristo. Quando veio o Senhor Jesus Cristo, sabem o que eles disseram, não sabem? Não queremos que este homem reine sobre nós, cruz com ele. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, todo o pecado cometido contra o Filho do Homem ser-vos-á perdoado, mas o pecado cometido contra o Espírito Santo não terá perdão. E assim,
apesar do que lhe fizeram, ele na cruz disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E tiveram uma nova oportunidade quando o Espírito Santo veio 50 dias depois da ressurreição. E eles, cheios do Espírito Santo, oferecem o reino à nação de Israel para ver se eles se arrependiam. E vocês sabem o que aconteceu, não é? Apedrejaram Estevão até à morte. E Estevão olhou para o céu e viu o céu aberto. Coisa estranha, não? E viu o Senhor Jesus Cristo em pé. Em pé? Quando eu era miúdo, eu sou de educação católica. E quando eu era miúdo e andando na catequese, etc., a minha ideia que eu tinha é que Jesus está lá sempre sentado, lá no céu. Porque o pai disse ao filho: senta-te. Mas eu não sabia muito acerca disto. Claro que eu agora tenho outro entendimento. Porque Deus ainda nos deixou o entendimento, como disse o Manel. E então, a passagem, que é o Salmo 110, versículo 1, diz o pai ao filho: assenta-te até, não é para sempre. Assenta-te até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, ou até que eu faça, ou ponha por estrado dos teus pés, ou eu faça com que tu calques os teus inimigos. Quando Estevão viu o céu aberto e viu Jesus em pé, o tempo do juízo chegou. E Jesus levantou-se para calcar os seus inimigos. E é aí que o líder da rebelião era Saulo de Tarso. E Deus tinha um segredo. Há uma versão que diz um plano secreto. Que a nossa versão chama-lhe o mistério. Quer dizer segredo ou plano secreto. E o plano secreto de Deus que ninguém sabia. Nenhum profeta sabia, ninguém sabia. Porque a linha profética estava toda a correr. E quando chega ali àquele ponto, a linha profética parou. O relógio profético parou. Sabem onde é que parou? No meio do cumprimento da profecia de Joel. A profecia de Joel estava toda a correr e chegou ali e parou. Não tenho tempo para explicar isto. E está parado. O relógio profético está parado. Anda aí muita gente a dizer que estão profecias a cumprir-se. Olha para ali, anda a ouvir isto desde que me converti há 40 e tal anos. Só desacreditam a palavra de Deus, e só baralham a compreensão dos crentes e destroem-lhes a fé por uma Bíblia mal manejada. Não há profecias cumpridas agora. Nós estamos num período em que a linha profética estava a correr e Deus tinha um plano secreto que ele abriu um parênteses, fechou o relógio, parou. Está a decorrer este plano secreto, que é esta dispensação da graça que Deus deu a Paulo quando ele o salvou. E quando o parênteses fechar e fecha com Deus está a formar um corpo, do qual o corpo de Cristo é a cabeça. Quando o corpo estiver completo, ele vai se juntar à cabeça no arrebatamento da igreja, quando o parênteses fechar. E a linha profética que parou ali vai reatar acolá. E a profecia de Joel, sabe onde é que a profecia de Joel parou? Parou. Lê já agora. Mas chega aqui que é para ficar gravado, senão não fica gravado. Já agora, se não te importas. Eu vou já calar-me. A metade da profecia diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. Isto é uma citação do profeta Joel, mas isto é o que foi dito... Deixa-me só dizer uma coisa, talvez possa ajudar. Isto que o Manel vai ler, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está no meio do sermão de Pedro à nação de Israel, num dos sermões que ele dá para ver se eles se arrependem e aceitam o Senhor Jesus Cristo, que já tinham rejeitado, e se eles se arrependessem ele viria. E quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, em Atos no capítulo 2, e eles todos começaram a falar línguas, e começaram aqueles acontecimentos sobrenaturais que estavam ali a acontecer, Pedro virou-se para eles e disse-lhes assim: ei, vocês sabem o que é isto? O que está a acontecer? Isto é o cumprimento de uma profecia. Joel disse que isto ia acontecer, e está a acontecer. Então, aquilo que ele vai ler é aquilo que o Pedro disse. Então, não é assim, sabe uma coisa, há uma grande diferença entre quem está dentro da vontade de Deus e quem anda aí às apalpadelas. Quem está dentro da vontade de Deus diz assim: isto é isto. Quem anda às apalpadelas é talvez, será, andam todos às apalpadelas. Quem está dentro da vontade de Deus fala como Pedro: isto é o que o profeta Joel disse. Então começa lá e vamos ver o que é que ele diz. Atos 2,16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei... Desculpa lá, eu tenho que te interromper outra vez. Interrompa à vontade. O Joel, sabem que é cumprimento da profecia de Joel. Sabem quando é que isto começou-se a ser cumprido? Nos dias de Pedro, em Pentecostes. Há 2000 anos. Há 2000 anos. Sabem o que é que Pedro disse?
Porque Joel disse, nos últimos dias, sabem o que é que aquilo era ali naquela altura? Últimos dias. Há 2000 anos eram os últimos dias. E sabem porquê é que, alguém diz assim, mas eram os últimos dias e ainda passaram 2000 anos? Claro! O relógio profético não parou. Está cá o resto. E quando o parênteses fechar, vai estar nos últimos dias. Ouçam bem. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Foi o que aconteceu. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aconteceu. Os vossos mancebos terão visões. Aconteceu. E os vossos velhos sonharão sonhos. Estava a acontecer. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aconteceu. A profecia de Joel, tudo isto que está na profecia de Joel aconteceu naqueles dias. E farei aparecer prodígios em cima, Não aconteceu. no céu, e sinais em baixo na terra, Não aconteceu. sangue, fogo e vapor de fumo. Ainda não aconteceu, porque a profecia foi parada. O sol se converterá em trevas Não aconteceu. e a lua em sangue, Não aconteceu. antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Não aconteceu. Eu pensei que eu não ia falar nas luas de sangue. Vocês conhecem a história, que anda para aí. Mas, mais uma vez, só criam incredulidade nas pessoas. Porque luas de sangue, essas luas de sangue são cíclicas. Sempre aconteceram na história do homem. E vão continuar a acontecer. Mas isto que vai acontecer ali é uma coisa anormal. Aliás, tudo o que está ali é normal. Não sei se vocês repararam que aquela profecia de Joel é tudo anormal. Não tenho tempo agora para explicar isso, tenho que passar à frente. É tudo o que está na profecia de Joel é tudo anormal. Tudo o que está ali é tudo coisas normais. Bem, passando à frente. Portanto, parte da profecia está por cumprir e quando ela for arreatada depois da igreja sair deste mundo, então os últimos dias vão continuar. Estavam no princípio dos últimos dias e vão continuar. Bem, o que é que eu queria dizer com isto? Os gentios há muito estavam inimizados com Deus, os judeus não. Mas a partir do momento que os judeus se rebelaram também eles, uniram-se aos gentios na rebelião contra Deus e cumpriu-se o Salmo 2, não é? Que diz, e eu cito o Salmo 2, que diz assim, porque se amotinam as gentes? As gentes estão amotinadas. E os povos imaginam coisas vãs. Não tenho tempo agora, no outro dia numa reunião de jovens expliquei isto aos jovens. Os povos, este Salmo 2 é citado em Atos no capítulo 4, quando Pedro e os outros estão reunidos em oração. E eles citaram o Salmo 2. E quando citam o Salmo 2, dizem um pequeno detalhe que é esclarecedor sobre o Salmo 2, que não está aqui. Que diz assim, porque se amotinam as gentes e os povos de Israel imaginam coisas vãs. Porque a gente já pressupõe povos, mas aqui os povos são os povos de Israel. Portanto, temos o mundo todo em rebelião contra Deus. E depois lemos, os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Reparem que é contra o Pai e contra o Filho. Isto é um pequeno detalhe. A rebelião é contra o Pai e o Filho, contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Isto era o que teria acontecido ali, quando ele ficou em pé. E que não aconteceu. E vocês sabem que não aconteceu, porque o Senhor não veio, porque Ele introduziu o parênteses da graça, parou o relógio profético, salva o líder da rebelião, que é Saulo de Tarso, transforma no apóstolo Paulo, com este novo programa, que está agora a decorrer, e quando o parênteses fechar, a ira vai cair, o céu vai abrir outra vez, Apocalipse capítulo 21, e eis um cavalo branco. E eis aquele que julga e peleja com justiça. O que é que ele vai fazer? Julga, juízo, peleja, guerra. Era o que teria acontecido em Estevão. Jesus em pé, ele vinha fazer isso, juízo e guerra. Mas ele não faz isso. Tem um plano secreto. Revela o plano secreto ao apóstolo Paulo e diz-lhe assim, a tua mensagem vai ser diferente. A mensagem que antes do juízo cair e a guerra ser declarada, eu vou dizer o contrário. E por isso é que todas as epístolas de Paulo começam assim. Graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Da parte de quem? De Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não é contra o Senhor e o seu ungido. Graça da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça é o contrário de juízo. Paz é o contrário de guerra. As pessoas não querem saber de nada disto
E vai chegar o dia que acabou, o parênteses da graça vai fechar, já não vai haver mais graça e vai haver juízo e guerra. Durante este período, o que é que nós temos? Temos um mundo em rebelião com Deus, temos Israel em rebelião associado ao mundo com Deus, ou seja, finalmente temos o mundo todo unido contra Deus, todos inimigos. E só então é que pode haver reconciliação. A mensagem da reconciliação, que é aquela que está a ser pregada neste momento, pressupõe inimizade. Quando o Senhor Jesus Cristo estava cá na Terra, esta mensagem não está... Eu já expliquei que foi dada a Paulo. Só ele é que fala na mensagem da reconciliação. Quando o Senhor Jesus Cristo estava cá na Terra, esta mensagem não estava a ser pregada. Porque Israel ainda não estava em rebelião. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Israel ainda não estava em rebelião. A rebelião só começa, da parte de Israel, sem perdão, em Atos capítulo 7, quando Jesus está em pé e vem para julgar. Até ali, a oportunidade estava sempre a ser dada. Isto para resumir. Portanto, Colossenses 1, 20 e 21 é muito importante quando fala na reconciliação, porque tem a ver com isto. Há um outro assunto que eu falarei oportunamente aqui no versículo 21, que me parece importante, que é as obras más. Há uma outra expressão na Bíblia que é as obras mortas. Qual é a diferença? Pensem no assunto, depois consideraremos. Não é a mesma coisa. Obras más é uma coisa, obras mortas é outra. Mas ficaremos de analisar isso oportunamente, se Deus quiser. Desculpa. É muito bom quando nós ouvimos a palavra de Deus e da maneira como ela é explicada. Vamos ficar de pé, vamos terminar com a oração.